quando a gente se sentiu que ele chegou perto de mim, que ele me abraçou, que ele falou assim: oi, tudo bem? Eu cheguei. Parece que minha vida ela tomou assim um rumo completamente diferente, o que de fato tomou. Nossa relação começou em 2020. Eu participava da gestão de tickets da Trílogo e ele era responsável pelo contrato de manutenção. Eu ficava de um lado do processo e ele ficava do outro. A gente começou a se aproximar por conta das demandas, de alinhamento de processos. A gente foi se aproximando cada vez mais e a relação que era profissional começou a virar uma relação de amizade e mais um pouquinho evoluiu para uma relação amorosa, mas que trouxe assim, frutos incríveis. No meu trabalho, na gestão de tickets, existia um fluxo que era a abertura de ticket pelo cliente, né, com um problema. Depois que o ticket era aberto, ele chegava em mim. Quando ele chegava em mim, existe um fluxo já predisposto que é definir um responsável por aquele ticket, colocar um prazo para aquele problema, né, ser verificado ou ser resolvido, entrar em contato com o prestador de serviço para verificar se aquele prazo realmente pode ser cumprido, se aquele serviço é de uma complexidade mais simples ou algo um pouquinho mais difícil para a gente verificar se aquilo vai realmente funcionar. Depois disso, passar para o cliente quando é que esse problema vai resolvido, para dar um feedback para o cliente saber que as coisas estão, né, funcionando. O prestador de serviço ir onde está o problema, depois de resolvido, volta para mim para confirmar com o cliente se o problema foi resolvido, se está tudo bem. E aí o ciclo se encerra. Durante esse ciclo é onde tem esse contato, né, entre a Trílogo e o prestador de serviço. Quase todo dia eu falando: oi, e aquele ticket lá, você já tem um prazo para ele ser resolvido? Eu fui contratado para ser gerente de manutenção de uma prestadora de serviço lá onde a matriz ficava em Rondônia, na cidade que eu morava. Eu estava muito à frente do contrato, né? Apesar de ser o gerente, eu acabava assumindo muitos papéis e um deles era ser a cara do contrato para o cliente e para a Trílogo. Então, o meu papel acabou sendo centralizar muitas informações, execução de serviço, liberação de orçamento. Então a gente começou a ter muito contato, a minha equipe, a equipe da Trílogo, todo dia e, consequentemente, eu, que era à frente dessa empresa fornecedora, e a Juliana à frente desse contrato na Trílogo. A gente começou a ter contato diário, né, diariamente, e a partir daí surgiu uma amizade. Aí é onde a amizade realmente floresceu. E a gente começou a se falar fora do expediente. A gente começou a falar de: mas o que você curte de música? E aí ele começou a me mandar música do Post Malone. Eu falei: que legal, Post Malone, gostei. Um belo dia, por uma circunstância do trabalho dela, ela foi convidada a participar de uma outra operação para trazer o que a gente tinha aprendido lá, levar para um outro cliente da Trílogo. O meu instinto na hora foi: mas como assim? Você vai me abandonar? E aí foi, por eu ter pensado isso, foi aí que a minha ficha caiu. Eu falei: opa, acho que eu tô sentindo alguma coisa além de amizade. E um balde de água fria veio sobre mim que eu descobri que ela tava namorando. E aí eu falei: opa, agora o que era subjetivo agora precisa morrer, né? Porque eu não vou fazer nada sendo que ela tá comprometida. Um belo dia eu estava, não tão belo assim, eu estava bem triste, já tinham acontecido algumas coisas que me levaram a terminar o relacionamento. E aí ele estava em viagem, ele estava indo para um dos estados que rodava a operação. E eu mandei uma mensagem para ele e perguntou: tá tudo bem? Eu falei assim: não tá tudo bem. Só que isso, ele estava no avião. E quando ele chegou, ele perguntou: o que foi que aconteceu e tal. Eu falei: então é porque eu terminei meu namoro e tal. E aí eu sei que não deu pra ver pelo chat, mas com certeza ele, assim, abriu um sorriso daqui até aqui. Foi, assim, um dos dias mais felizes da vida dele. Sim. Que aí, desse dia então, as coisas começaram a mudar. Começou a surgir um apelido. Começou um baby. Começou uma coisa linda. Eu fiquei: entendi. Ela me contando: não, porque se eu comecei a pesquisar, falei: agora eu vou ter que ir, eu vou gastar tanto, o hotel vai ser tanto, e eu escutando a conversa. Dali a pouco ela falou: e aconteceu isso e eu acabei o relacionamento e tal, era isso mesmo, que nem a gente já tinha conversado. Quando ela me falou assim, eu terminei, eu falei assim: então eu tenho uma notícia pra te dar, eu acabei de comprar uma passagem e eu tô indo te ver. Do momento que ele comprou a passagem até ele chegar,
Aí foi onde o relacionamento amoroso foi desenvolvendo, Se assumiu, né? Que aí eu falei, pode ser que eu também tenha interesse nele, né? Será? Sim. Eu sabia que já tinha, eu sabia que detesto sotaque, mas o sotaque dele era diferente. Eu falei, isso aqui é diferente. Não gosto de nenhum, gostei do dele. E aí a gente se aproximou cada vez mais porque a gente viu que a gente tinha uma visão do mundo muito parecida. A gente queria as mesmas coisas, a gente gostava das mesmas coisas, a gente seguia um caminho de pensamento muito parecido e que se completavam muito. Tudo começou alguns meses antes. Eu falei pro Pedro, que era o gestor dela, eu vou pedir a Juliana em casamento. A gente estava namorando há 8 meses, já tinha decidido. E aí eu falei, preciso da tua ajuda, vou bolar um plano aqui mirabolante e tal. E aí a gente começou a conversar e ele falou, cara, então eu vou contar que eu tenho um amigo que tem uma empresa prestadora de serviço, que ele vem de fora, e eu vou encontrar com ele num restaurante, num local, que vai ser o local que eu escolhi, e a gente vai junto. Chegar na hora, alguma coisa vai dar errado e eu vou falar que eu encontro ela lá. Então já estava combinado isso. Sim. Entrei no restaurante e aí eu fui andando lá, foi se aproximando e eu vi o Felipe. Eu falei, o Felipe? Eram 2 surpresas. A primeira era que de fato não ia ter cliente nenhum, seria eu, mas segundo que era um aniversário nosso de namoro, de 8 meses. Essa seria o motivo da surpresa, mas a segunda seria o pedido de casamento. Ela estava na minha frente num bistrô. Quando ela fez a volta... Eu tava de costa, na hora que eu sentei... Eu já estava de joelho. Ele já tava de joelho. Eu fiquei totalmente sem reação, tive um grande riso, durante 4 segundos. 4 segundos, que pra mim pareceram 3 minutos. E eu lá ajoelhado com o anel assim, esperando igual um bobo. Eu rindo, mas aceitei, lógico. Claro. Depois de 4 segundos, que ele jura que foi 1 hora. Isso. E estamos aí. Aqui. Ele é aquela ousadia que eu precisava pra me tirar da minha zona de conforto, pra fazer eu viver experiências novas que eu nem sabia que eu queria, mas que quando eu comecei a ver eu falei, era isso que eu precisava pra minha vida. Era isso. No momento que ele me abraçou, que, assim, parecia que eu tinha esperado a minha vida toda por aquele abraço, sabe? Eu sabia que eu tinha encontrado a pessoa certa. Eu sabia que eu tinha encontrado a pessoa que eu não ia achar em lugar nenhum. E eu já morei literalmente no Brasil inteiro e eu nunca tinha encontrado uma pessoa como ela. Desde que a gente se conheceu, que a gente se viu pela primeira vez, eu tomei rumos muito diferentes. Eu me tornei uma pessoa que eu não sabia que eu queria ser, mas que ele me trouxe essa experiência de conhecer coisas novas, conhecer pessoas novas e conhecer uma nova versão de mim, que eu acho, até então, que tem sido a minha melhor versão.